Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar as principais obras que tratam sobre interpretação do Brasil, no caso, interpretação social do Brasil, que são vários autores que tentam apresentar um pouco sobre o contexto histórico, o presente e também projetar algo em se tratando da nação, do país, do Brasil. E são obras altamente interessantes para que você possa compreender essas diversas visões, né, do que seria o Brasil, né? O que é o Brasil afinal, né? Como diz a música do Renato Russo, que país é esse? Esse questionamento começou a surgir especialmente após a independência em 1822, quando começaram a ser formuladas as ideias do que seria a nacionalidade brasileira, né? Quem seriam os brasileiros, qual a diferença do brasileiro em relação aos portugueses, né? Porque antes de 1822 nós éramos súditos do rei de Portugal e o Brasil era quase que extensão do reino de Portugal, né? Então existia a mesma aplicação de legislação, a mesma religião, existia o quadro administrativo também vinculado a Portugal, e em 1822, 200 anos atrás, nós nos desvinculamos e tornamos independentes politicamente, economicamente, dentre outros fatores. Mas a cultura, ela permanece ao longo do tempo, ela não consegue ser dissociada tão facilmente, né, quanto aspectos políticos. E por isso é interessante compreender o Brasil enquanto país independente, enquanto nação, dentre vários aspectos, quanto à cultura, quanto à própria língua e outras coisas mais. Então, desde 1822, esse questionamento foi feito. Que país é esse? Qual é a identidade do brasileiro? Né? Como ele se identifica, o que ele planeja de uma forma geral, né? Dentro desse grupo, dentro dessa sociedade, o que ele planeja para o seu próprio futuro enquanto nação e dentre outros fatores. Esse questionamento ao longo do século XIX ele foi sendo realizado por vários estudiosos, mas sem existir necessariamente obras que fossem consolidadas dentro de um conhecimento único, né, daquela própria obra. Essas interpretações foram esparsas, tem vários autores que tratam de apresentar o que seria o Brasil em textos, em artigos, mas sempre algo em passant, né? Até que surgiram ideias vindas da Europa, e essas ideias vindas da Europa foram utilizadas para tentar entender o Brasil, o que não deu muito certo, porque as ideias europeias eram cheias de teorias que depois se provaram que não eram propriamente válidas, né, cientificamente válidas, dentre outros aspectos. Mas, enfim, a partir de então, quando se aproximou o centenário da independência do Brasil, em 1922, começaram a ocorrer novas formas de se pensar o Brasil, e especialmente quanto a esse aspecto cultural também, e entender a sociedade. E dentro desse período, da década de 20, nós temos o autor Oliveira Viana, que poderia ser considerado como talvez o primeiro, né, autor que tenta, de uma forma diferenciada dos autores do século XIX, entender e interpretar o Brasil. Então, muitas pessoas começam o seu estudo dos intérpretes do Brasil pela obra do Oliveira Viana, que era alguém conservador, né, que tinha umas premissas próprias que eram consideradas conservadoras, e ele inaugura essa forma de pensar o Brasil não apenas como um país homogêneo ou um país que tinha um mesmo povo, uma mesma cultura, uma mesma língua. Ele começa a dissociar e perceber que existiram diversos grupos, existem culturas diferenciadas, e essas culturas estão dentro do mesmo país, fazendo e tendo a sua atuação. Então, por isso, a obra do Oliveira Viana inaugura essa forma de pensar e também a mesma forma de tentar entender o Brasil enquanto país independente, né, enquanto nação. Então, nessa obra, Populações Meridionais do Brasil, foi publicada pela editora do Senado Federal, e nela vai ter justamente esse conteúdo tratando sobre o que o Oliveira Viana pensava sobre o Brasil em termos históricos e projetando um pouco sobre o que ele compreenderia que o Brasil iria se tornar. Eu não vou tratar em detalhes sobre cada uma das obras, né, até porque nós vamos falar sobre cada uma delas em vídeos separados. Então esse vídeo serve um pouco sobre como um índice, né, em que eu irei apresentar essas obras, e depois, logicamente, nós iremos nos aprofundar em cada uma delas, né? Então Oliveira Viana teve esse papel, embora as teorias que ela apresenta são muito questionáveis, né? Logo, os primeiros pensadores posteriores a Oliveira Viana começaram a contestar a própria obra. Durante muito tempo, o Oliveira Viana foi esquecido em termos de estudos,
né, especialmente na academia, mas é importante dizer que foi aí um precursor para os entendimentos que nós temos quanto à interpretação do Brasil e está dentro do diálogo, né, que pode ser compreendido. Em seguida, nós temos aqui Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que é um grande clássico. Eu acho que todo brasileiro deveria ler Casa Grande Senzala, porque é uma compreensão que o Gilberto Freire, que é altamente intensa em se tratando de compreender as raízes do Brasil, compreender a formação do Brasil, e é uma obra considerada clássica, né, dentro desse âmbito da interpretação do Brasil. Então, essa edição que eu tenho aqui tem várias páginas, são quase 800 páginas, que interpreta o Brasil, tenta analisar a origem do Brasil, o que o Brasil representa dentro desse cenário, e também tentando entender aspectos culturais, aspectos econômicos, dentre outros aspectos que são interessantes aqui. Então, a Casa Grande Senzala, uma obra altamente recomendada, que foi publicada logo depois da obra do Oliveira Viana, né? Alguns dizem que até que o Gilberto Freire é uma espécie de contestador da obra do Oliveira Viana, né? Então teríamos Populações Meridionais em 1920, Casa Grande Senzala em 1933. E logo depois, né, alguns anos depois, o Sérgio Buarque de Holanda publicou Raízes do Brasil, que é outra obra também que tenta interpretar o Brasil, entender os vários aspectos, e essa obra influenciou vários outros escritores, né, que tentam interpretar o Brasil. Então é uma obra também altamente importante, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, que foi publicado em 1936. Né? Logo depois nós temos também Caio Prado Júnior, A Formação do Brasil Contemporâneo. Aqui ele vai tentando apresentar suas ideias, publicado em 1942, essa obra. E Raimundo Fauro, Donos do Poder, publicado em 1958, pela primeira vez, onde ele apresenta várias ideias aqui que são altamente relevantes para compreender aspectos do poder no Brasil, né? E a própria forma de se pensar o Brasil está inserida também dentro dessa obra. E por último, o que eu poderia considerar Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, né? A Formação e o Sentido do Brasil. Darcy Ribeiro é contemporâneo de outros escritores que são também interessantes, né? Para a interpretação da sociologia, para a interpretação do Brasil, porém aqui ele tenta apresentar a sua própria visão. E é altamente relevante de uma forma sintética, de uma forma clara, num português que é compreensível, e ela apresenta então suas teorias tentando dar um pouco dessa ideia de teoria geral do Brasil. Então são esses autores, né, que eu poderia considerar como sendo os clássicos que analisam o Brasil de uma forma geral. Né? Tem outros escritores como o Roberto da Mata, o Florestan Fernandes, o Gessé Souza, né, que também escreve dentro de aspectos de interpretar o Brasil, mas são autores que ainda não apresentaram uma teoria tão ampla quanto esses aqui, que se consolidaram e que são matéria de estudo em universidade, em projetos, em trabalhos acadêmicos. Né? Então essas obras que eu apresentei são obras já consolidadas. Né? Agora, se for para dizer assim, qual é o clássico, né, que todo mundo deveria ler, eu acho que todo mundo, antes de ler as outras obras, deveria ler primeiro Casa Grande Senzala, que, ao meu ver, dentro dessas obras aqui, é o grande clássico e que todos deveriam ler. Agora, se fosse dizer três obras que são consideradas clássicas, né, que são objeto sempre de estudo, seria Casa Grande Senzala, também Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, e Caio Prado Júnior. São esses três grandes autores que são basilar, são muito influentes até hoje no pensamento social brasileiro, né? Especialmente, acho que o Sérgio Buarque de Holanda, acho que foi o que mais trouxe influências, maior quantidade de escritores, né, que utilizam a visão dele como fonte, né? Então, cada autor desse apresenta sua ideia sobre o Brasil, apresentando características, entendimentos próprios, né? Não vou entrar em detalhes quanto a cada um deles, né? Como eu mencionei, terá um vídeo individual sobre cada um deles, mas é interessante dizer que é como se fosse um diálogo, assim como há o diálogo dos grandes pensadores, né? Dos grandes homens que trataram de entender a humanidade dentro dos vários aspectos em termos atemporais, né? Como, por exemplo, o caso aqui da coleção do Mortimer Adler, né? Dos grandes livros da civilização ocidental, onde ele tentou escalar e tentou entender a visão de cada um desses grandes pensadores sobre temas que são consideradas grandes ideias. Né? Então, há um diálogo intenso entre os grandes pensadores em se tratando de temas atemporais
dentro dessa coleção do Mortimer Adler, da mesma forma que há também um diálogo entre os estudiosos do Brasil, os intérpretes do Brasil. Esses intérpretes do Brasil, eles tentam observar a realidade, tentar entender como o Brasil é de fato e as influências que o Brasil tem, dentre vários fatores que podem contribuir para que formar justamente o que o Brasil é atualmente. Então é muito interessante compreender essas obras e logicamente que você, fazendo esse estudo, poderá apresentar suas próprias ideias depois de ter um estudo amplo, né? Então a minha ideia em apresentar essas obras é fornecer esse índice dessas principais obras, que são obras que eu costumo ler, especialmente para os meus trabalhos acadêmicos, né? E também para o trabalho no Instituto Histórico Geográfico, né, que eu participo. Então eu utilizo essas obras como referências, como fonte para consulta, né? E que podem servir justamente para entender o Brasil. E obviamente que você lendo essas obras, você vai formar sua própria visão, e logicamente poderia escrever também sua própria obra e contribuir dentro desse diálogo sobre o que é realmente o Brasil, que é um questionamento que é muito interessante de ser feito, né? Entender a realidade brasileira, que é algo complexo, né? Que é algo tão diverso entre vários aspectos que nós poderíamos fazer esse estudo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, deixe nos comentários aí o que você acha dessas obras, se você já leu algum desses escritores que tratam de interpretar o Brasil, né? Ou mesmo se você tem uma visão diferenciada em relação a esses autores, se já escreveu um livro, né, que trata de interpretar o Brasil, que também é interessante. Não apresentei todos os autores que interpretam o Brasil, como eu já mencionei, né? Existem vários outros, mas esses são os que eu considero como sendo basilares, né? Que acho que todo mundo que entra dentro dessa corrente de pensar e tentar entender o Brasil deveria justamente ler e fazer essa pesquisa inicial aqui. Então é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.